Amém? Estamos dando início a essa live aí nessa tarde. Eu queria estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Todos os irmãos que estão assistindo essa live através do Instagram, que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Estamos aqui com essa live, infelizmente, pela live, né? A gente gostaria de ter o nosso grandioso congresso, que foi no dia de ontem e que seria também no dia de hoje, mas como não é possível, como não foi possível, pelo motivo dessa pandemia, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E você vai participando aí conosco. Daqui a pouco estarei chamando o pastor Tiago também nessa conversa, e nós vamos fazer uma oração nessa tarde em nome de Jesus, para que Deus venha falar com você. Nós cremos que hoje é tarde de milagre. Nós estamos aí com esse tema, milagres na nossa igreja, né? Ano de milagres. E eu acredito e eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. E essas coisas que têm acontecido aí, essa pandemia mundial, eu creio que é para Deus manifestar o milagre dele nas nossas vidas em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração e logo após a oração estará me chamando o pastor Tiago aí para essa grande live nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha derramar da Tua presença sobre essa live nessa tarde, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha manifestar a Tua glória, que o Senhor venha manifestar o Teu poder em nome de Jesus. Nós cremos que será uma tarde de milagres, nós cremos que será uma tarde de bênção em nome de Jesus. E que cada pessoa que está assistindo essa live, Deus, que seja alcançada, que seja, Senhor, em nome de Jesus, abençoada em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, Deus. Amém e amém. Agora eu vou estar convidando o pastor Maicon para a nossa conversa. Pastor Tiago, verdade, que gafe, né? Pastor Tiago. Enquanto o pastor Tiago vai se preparando lá, eu quero estar lendo com os irmãos o versículo tema do nosso congresso, né, que seria os Salmos de número 77 e o versículo 14, que tem tudo a ver com o tema da nossa igreja esse ano, que é milagres. E o texto: Deus que fazes milagres, mostraste teu poder entre os povos. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, e nós cremos que Deus tem feito milagres e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Queria estar convidando então o pastor Tiago, a sua esposa lá, que já está na live. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Também a esposa do pastor, que eu não me lembro o nome dela. Daniele, a paz do Senhor, Daniele, Deus abençoe Senhor. Jesus. Amém. Amém, Pai Senhor, a todos que estão nos ouvindo, a igreja, o campo de Jataizinho, nossos amigos, irmãos, que essa live possa ser edificante, né? Aos nossos corações. É um tema bem impactante que nós precisamos muito, né? Que a gente já estava refletindo sobre, né? Sobre milagres. É bênção de Deus, é um texto muito pertinente, né? Um salmo muito atual, né? Dado ao fato que estamos vivenciando em nossa sociedade, em nossas igrejas, né? E eu acredito que através desse salmo nós podemos nos debruçar as promessas de Deus, Marcelo. Podemos nos debruçar o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem reservado para todos os seus filhos, né? É o que eu acredito. Você já leu o texto, né? Amém, é verdade. Eu já li, mas fica à vontade, pastor. Pode. Os Salmos 77, né? Verso 14. Tu és o Deus que faz maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. É isso, né? É isso, esse mesmo. Bênção de Deus. E esse texto, né? Esse texto é um texto de Asaf. Eu acho muito assim
interessante, porque quando você vai lá no Salmo de número 73, você vê que Asaf, ele já estava passando por vários fatores, né? Um confronto interior com o seu contexto, né? Aí no 73 começa a dizer sobre os ímpios, né? Acerca dos ímpios que estavam prosperando, e ele na calamidade, ele na situação complicada. E não é diferente, né, Marcelo? Não é diferente da nossa realidade, porque hoje nós, filhos de Deus, nós da igreja, estamos passando por situações complicadas tanto quanto as outras pessoas. Todo mundo passa por essa situação complicada, né? E muitos estão se perguntando por quê, né? A galera jovem, né? Eu fico muito assim preocupado com os jovens, porque os jovens eles gostam de festas, né? Gostam de sair, gostam do contato. E agora o negócio pegou, né? Agora com essa quarentena, né, Marcelo, fica difícil. E nisto vem o fator preocupante para nós líderes, que é o afastamento dos jovens, não só por conta da quarentena, mas o afastamento de Deus, né? Esse é um problema sério, porque existem muitos jovens que estão começando, são instáveis, né? Entra a depressão, entra o quesito que vem a ser o desânimo, né? Isso é um fator preocupante. A gente estava no carro, né, viajando e conversando, e eu falando para o pastor Tiago, nossa, amor, realmente esse ano é de milagres, né? O pastor Onésimo, acredito que foi ele que escolheu o tema milagres, foi assim, bem encaixado, porque realmente é um ano que a gente precisa de milagres, porque nós estamos praticamente quase no meio do ano e o povo nem trabalhou direito, nem começou a gente fazer os nossos trabalhos da igreja, teve que tudo separado. A situação financeira também é muito complicada, muito agravante, fora o medo, né, dessa pandemia. E aqui, quando eu estava lendo no início desse Salmo de 77, quando o salmista ele começa falando, pedindo, clamando, pedindo socorro a Deus. E por um período ele até começou a duvidar, né, do socorro de Deus. Ele começou a ter dúvidas, e assim nós também passamos por isso. A gente começa, poxa, será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que Deus vai abrir a porta, né? Muito angustiada a questão, assim, sem trabalho, e na dependência desse auxílio emergencial, e aquela situação que até virou memes, né? Você entrava todo dia lá em análise, e poxa, o que vai ser de nós, né? Mas daí esse salmista começa, assim, no início, a duvidar, ele clamar, e ter uma dúvida, será que Deus vai me responder? Mas quando começa lá no versículo 13, né? No versículo 13, que fala assim, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aí começa a ter a certeza. Ele começa a lembrar do Deus que trabalhou lá no passado, que ajudou ele em todos os momentos. Fala, poxa, por que eu estou duvidando de Deus? Que Deus já fez tanta coisa para mim, né? E no versículo 14, que é o do tema, tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Então, a dúvida, a incerteza, embora a gente tenha que exercer nossa fé, mas ela vai chegar ao nosso coração. A gente vai ter incerteza de alguma coisa. Só que daí a gente tem que lembrar dos grandes feitos que o Senhor fez por nós. A gente tem que lembrar, poxa, a gente já passou momentos tão mais difíceis e a gente passou, a gente conseguiu passar e Deus estava conosco. E hoje eu conversando com a gente entre família conversando, a minha irmã estava falando assim, que foi no momento mais difícil da crise, no período que ela estava no Japão, que teve uma crise lá financeira, os brasileiros estavam voltando tudo para o Brasil. Foi o período que Deus mais abençoou ela, foi na crise. E então, assim, a gente tem que ver que também na crise, nesse momento difícil que o milagre acontece. Porque se a gente não tiver em momentos difíceis e a gente tiver tudo bem, o milagre não vai acontecer. Então, o milagre só acontece quando precisamos de milagre. E nesse momento nós precisamos de milagre. E Deus é o Deus de milagres, né? Eu não sei, ô Marcelo, nós estamos falando aqui, mas se você tiver alguma
pergunta, alguma coisa, pode. Pode ir aí nessa pegada aí. Aqui a gente fala, viu? Aqui ó, eu falo, Daniele fala bastante. A gente fala muito. O Marcelo e pessoal, diante de tudo isso, para nós jovens, né? Eu me coloco também como uma classe de jovem, até, não sei até quanto, né? Quando, né? Mas vamos lá. Hoje é um fator preocupante, mas eu começando a analisar junto com alguns pastores, certamente Deus tem alguma coisa para nos ensinar. E tem um certo posicionamento, uma certa vontade de Deus nisso tudo, claro, entendam, né? Porque ocorreu muitas mortes, tem muitas pessoas sofrendo, mas em tudo, a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão e da vontade de Deus. É certo que tem a consequência humana também, né? Tem o dedo humano, tem o fator humano, a consequência humana. Mas em tudo, diante de todo agravante, diante de todos os pormenores, galera, Deus, ele quer nos instruir, Deus, ele quer nos ensinar algo. Nós temos duas situações. A primeira, padecer, né? Porque a pandemia, ela começou. Eu até ouvi uma pessoa mencionar, o problema não é entrar na pandemia. O problema é sair, né? Dessa situação. Então, galera jovem, eu quero dizer dois posicionamentos. Primeiro, nós temos a decisão de fraquejar, de ficar sofrendo e reclamando. E o segundo posicionamento é sair ainda mais forte dessa situação. Quando voltar às normalidades, estar mais forte, né, Marcelo? Estar mais... Se levantar, né? Se levantar, né? Porque assim, neste cenário, tem muita galera procurando Deus. Eu, particularmente, eu vejo vários jovens assim perguntando: será que não é o apocalipse? Já não está acontecendo? Será que não é o fim do mundo? Né? Algumas pessoas vão falar assim: nossa, eu preciso de Deus, preciso buscar Deus. Alguns que estavam afastados, poxa, eu preciso, né, me achegar a Ele. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo, para você irmã, para você irmã. Ei, é permissão de Deus, aconteceu. Tá certo que tem ali, volto a dizer, tem um fator humano também por trás disso. Contudo, esta é a realidade e diante desta realidade, nós temos a opção de triunfar. Nós temos a opção de partir para cima. E diante desse fator preocupante, porque é preocupante, as igrejas... aí já tá voltando, né, os cultos, né, Marcelo? Aqui voltou com algumas normas, né? Com distanciamento do povo, com máscaras e o álcool em gel, tem que ter tudo certinho. Mas aqui voltou. Mas tem alguns lugares que ainda não voltaram, né? Que tá difícil, o povo só tá na live mesmo, né? Mas Entendi. Aqui já voltou. No caso de Ubiratã. O Ubiratã já está há mais de 45 dias com a igreja fechada. As igrejas em si, né? Igreja evangélica, igreja católica, todos os segmentos religiosos. E não tem, assim, uma data para voltar. E ainda para ajudar, acabamos de saber que tem um caso confirmado lá, né? Então, assim, é agravante, é preocupante. E vamos orar. Só que em tudo, Deus é conosco. Acabamos de ler nesses salmos, né, de Asaf, escrito pelo salmista Asaf, que Deus ele nos direciona, Deus é conosco. E sabe, uma galera que tem tudo para levantar a cabeça e para usar todos os recursos e partir para cima, e vou utilizar até um jargão bem pentecostal, e saquear o inferno, é os jovens. Né? Começa a analisar, o avivamento bíblico, ele surgiu com um grupo do clamor, mas especificamente no início com 3 jovens. Né? Então, eu anseio por um grande avivamento, mas esse avivamento pode acontecer se houver um real despertamento da nossa parte. Tá difícil? Tá difícil sim, não tá fácil. Mas vamos aproveitar os recursos que nós temos e certamente nós vamos romper, Marcelo. Amém, galera? Amém, com certeza.
E nós temos que esperar no nosso Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, né? Quantos milagres ele operou no passado, mas ele não ficou só no passado, né? Ele continua a operar. E eu estava conversando com o pastor Francisco aqui, e ele disse que vocês têm bastante testemunho de milagres que Deus fez na vida de vocês. E eu tenho um testemunho que eu também vou estar contando, que é sobre o meu filho, que nasceu há uns 40 dias atrás, e a gente não estava esperando naquela data, mas a bolsa rompeu e a gente foi para o hospital correndo, e chegando lá, tentou ainda aplicar uma injeção para segurar um pouco o bebê. Mas aí, na tarde do domingo, fez uma ultrassom e descobriu que não estava chegando alimento para o bebê. Ia ter que fazer o parto. E estava com 33 semanas e 5 dias. E a gente, naquela ansiedade, naquele medo, né? A gente acredita em Deus, mas nesses momentos assim, a gente... às vezes é um pouco incrédulo, né? Às vezes nós não colocamos a nossa confiança totalmente no nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus de milagres. E a minha esposa foi para a mesa de cirurgia para fazer o parto. E eu com medo de que algo acontecesse, porque era um parto de risco. Mas graças a Deus deu tudo certo. Era para ele chegar no domingo passado, que era dia 10 de maio, ele chegou no dia 29 de março. Ele antecipou uns 40 dias, mas Deus fez um milagre, já está em casa com a gente, está com a saúde perfeita. Oh, glória! E nós colocamos a nossa confiança em Deus, né? Porque é só Deus que pode fazer isso para nós. Nós não podemos nada. Na nossa força, na nossa mentalidade, é uma mentalidade assim, algo de bom não vai acontecer. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que realiza milagres, né? E o Esdras está lá em casa já, graças a Deus, é o nosso grande milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente queria aproveitar, a gente nem ensaiamos essa canção, faz tempo que a gente não canta, né? Que fala sobre o Deus do impossível, que ele não desistiu de nós. Então vamos fazer um louvorzinho aqui, né? Que pastor Tiago sem cantar não é pastor Tiago, né? Acha. E eu fico mais na palavra mesmo, mas vamos lá. Vamos cantar um louvor, talvez, para quem é das antigas, vai lembrar muito desse louvor bem impactante. Deus possa falar ao teu coração. Tá bom? Não desespere. Nosso Deus é impossível. Amém. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar... Ai, será que... Quando tudo diz que não, sei que estou só, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode ser frustrado. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Amém? Deus é impossível. Então é bem impactante. A gente cantou muito, muito tempo atrás. A gente lembrou dela agora, nem ensaiamos. Mas assim, a gente também teve... A gente tem várias histórias de milagres, né? Sim. Essa pandemia, nós mesmos, né, nós pastores, a gente
vivemos da obra pela fé, porque os pastores têm que viver pela fé. E eu estava comentando com a minha irmã, né, com a minha família, que é momento de pandemia, mas Deus tem nos abençoado tanto, tem nos guardado tanto, que a gente tem uma preocupação com os pastores, né? A gente sempre está em intercessão pelos pastores, porque a gente sabe que é depender de Deus em todo momento. E mais ainda agora, assim, que a gente tem que ser forte para ajudar as pessoas, né? Então, o nosso Deus, ele é de milagres. Deus tem colocado as mãos abençoado grandemente. Se a gente for falar tudo que Deus fez na nossa vida, não tem tempo, não tem live que possa contar. Então, a gente também teve a experiência do Max. O Max, ele veio no momento da nossa crise, né? Assim, a gente estava financeiramente não estava bem, não estávamos preparados. Então, a gente estava muito mal assim, financeiramente. Foi o ano que eu falei, amor, esse ano, Deus me livre, a gente ferrar. Foi mesmo? Só que a gente ficou quase 2 anos tentando ter filho e não conseguia. E a gente foi no médico, a médica falou assim, que eu tinha os 2 ovários policísticos, teria que fazer o tratamento. Então eu não fiz o tratamento porque a gente estava numa situação financeira bem complicadinha. Aí no ano que a gente falou, Deus me livre, aí Deus deu. Então é assim, Deus nos dá no momento de dificuldade, porque Ele mostra que é Deus. Porque o momento que tá bem, assim, parece que as coisas não vai ser um milagre. Agora, quando não tá bem e você recebe aquilo que você queria, que parecia que não era para você receber e você recebe, isso é um milagre. Quando é impossível. Eu lembro que foi um descanso, sabe? Porque nós estávamos muito aflitos. E quando eu fiquei sabendo da notícia, você vai ser papai, a Daniele também, foi como se Deus desse um refrigério para nós, sabe? Porque daí todas as nossas alegrias foram focadas no Max. E os problemas, Marcelo e pessoal, ficou para trás, porque a alegria foi, né? O Marcelo sabe muito bem, né? Tá com o Extras lá agora, né, Marcelo? Mesmo. A gente passou com ele aproximadamente, acho que 28 dias no hospital, porque ele saiu, foi para UTI, aí da UTI ele foi para UCI, aí da UCI ele foi para o bercinho, continuou na UCI, depois foi para a enfermaria, e depois a gente saiu. E nessa parte da enfermaria, a minha esposa ela falou assim, eu quero ver a intervenção de Deus sobre o nosso filho, porque pelo que as enfermeiras, os médicos falavam, ia continuar tipo mais uns 10 dias lá. E a gente com 3 dias saiu de lá, quando entrou na enfermaria. E a gente viu assim que foi a mão de Deus mesmo que operou na vida do nosso filho, né? Um bebê prematuro que, graças a Deus, saiu do hospital sem nenhum problema, perfeitinho, e graças a Deus nós já entregamos ele para o Senhor. Ele é do Senhor e vai ser um levita, um pregador da palavra dele. Até o nome já é, né, de um vitorioso, Esdras Filipe, e ele é do Senhor e vai ser usado nessa terra. É o nosso milagre. Ô Marcelo, o que tem me despertado por esse tempo, assim, até quando eu estava ouvindo um diálogo aqui no Instagram com o pastor Francisco e o missionário Natan. Nossa, aquele momento, quem não sei se está disponível ainda, quem não pôde acompanhar, não pôde assistir, talvez eu acho que deve estar no YouTube, não sei. Tá, o pastor confirmou que está no YouTube. Foi muito, muito gratificante. E me despertou muito naquele diálogo sobre vocação, vocacionados, né? E isso é pertinente, porque estamos em um ano de milagre, ou seja, precisamos de milagre. Pensa num tema pertinente, né? Porque precisamos realmente de um milagre. E diante deste ano, mais do que em outros tempos, mais ainda, porque a cada dia que vai passando nós precisamos intensificar isso, nós precisamos de mostrar a importância para os jovens, para a galera toda, do ministério.
do chamado, né? Nós jovens, nós líderes, precisamos motivar esses jovens a questão do chamado. Tem muito, Marcelo e pessoal que estão nos acompanhando, tem muitos que estão escondendo, o talento está escondidinho ali. Deus chamou, mas aí ele está ali parado, né? Focado em outros ideais. Mas tem muitos missionários, muitos pastores, muitos evangelistas, que Deus vai despertar, Deus vai chacoalhar, vai mandar para muitos lugares aí fora do país e vai ser uma bênção. Amém? E às vezes o pessoal até pensa, nossa, esse momento é um momento que não tem como mandar missionários, não tem como fazer, mas é o momento que vai precisar, né? É o momento que mais vai precisar. Sim. Então, é assim, uma coisa também que a gente sempre comenta, os jovens, os adolescentes são muito vulneráveis, né? Você, jovem, adolescente que está escutando isso, não fique chateado comigo, mas eu já passei essa fase, né? Hoje eu tenho 28, o pastor Tiago tem 30, né? Mas nós consideramos jovens, mas assim, porque é um momento, né? Isso foi comprovado também, que nós estamos, os jovens adolescentes estão em conflito. Na mesma hora que eles estão ali se entregando a Deus, que eles querem buscar a Deus e eles se entregam realmente de corpo e alma, a gente vê nos acampamentos, nos encontros com Deus se rendendo, mas também eles são vulneráveis a quando volta a sua rotina, daí tem aquele convite para balada, tem um convite para, né, com os amigos, fumar um narguilé, que hoje está muito comum isso entre os jovens e adolescentes. Então, começa assim, eles ficam em dúvida, porque é o momento que eles estão assim, uma nova fase, né? Eles saem daquele momento que estão debaixo da família, da cobertura familiar, para ter as suas decisões, com os novos desafios. Então, é um momento de conflito. E eu estava escutando uma psicóloga, pesquisando, que a gente ia ministrar em vários lugares, né, para jovens, por esse período de pandemia e acabou cancelando. E eu pesquisando assim, a psicóloga falando assim, jamais a gente pode falar aborrecência. Não, a adolescência é um período que os adolescentes estão se descobrindo, é uma coisa boa, de descobertas. É uma fase. Só que o que acontece é que os pais, você que é pai e mãe, acaba não compreendendo, entendeu? Daí acha que eles estão irritados, mas nem mesmo eles sabem o que eles querem. Porque é um período, foi comprovado, é um período que eles passam, eles têm conflito dentro de si. E um período necessário, né? E é necessário, nós passamos, eles precisam passar, e as crianças no futuro vão passar. Sim. Então, mas o que fazer? Você que é jovem, você que é adolescente, que está nesse conflito, não sabe qual faculdade que faz? Até esse dia eu também estava no conflito, e já tinha passado a adolescência. Não sabe qual faculdade que faz, aí você pensa que tudo que você faz, você não consegue ir adiante, né? Ainda mais na igreja, assim, tem gente que fala, eu vou aprender violão, aí paro. Daí eu decidi aprender teclado, paro. Aí eu vou aprender bateria, não, agora vai. Aí paro também. Aí você começa a entrar em conflito e ficar com aquela, né, aquele complexo, poxa, eu não consigo, mas é uma fase que vai passar. Mas, por outro lado, uma os jovens, os adolescentes... Inconstância, né? Isso. Inconstância. Por outro lado, os jovens adolescentes, pelo menos na nossa realidade, assim, que a gente tem visto, acompanhado, são os que se entregam e têm força para trabalhar, né? Então, o jovem adolescente é o hoje. E você que é jovem, você tem que aproveitar esse hoje. Porque amanhã chegam os filhos, os compromissos, assumir essa responsabilidade de casa não vai ser como antes. Então, tem muitos jovens que estão entrando em depressão nessa pandemia porque só fica em casa. Aí acaba pegando uma série de Netflix. #Netflix, né? Ou jogos, né? Sim. Então, assim, aproveite esse momento. Nosso conselho é para você aproveitar esse momento para ler a palavra e ter seu devocional. É uma coisa assim que eu sempre comento. Eu não tenho falar, tenho um prazer de orar 2 horas. É uma coisa dentro de mim que eu luto constante, porque é um hábito que a gente tem que criar. Então, mas você vai orar no primeiro dia. Primeiro dia você vai orar ali, esperar Deus, né, mandar fogo do céu. Não vai acontecer. No segundo dia, só que você vai criando uma intimidade, um hábito. E esse é o momento.
Se antes a gente não tinha tempo, hoje a gente tem tempo para se apegar mais em Deus, para se render mais a Ele. E é isso que eu acho interessante nos jovens, porque quando eles se apegam em Deus, se falar assim, a gente vai 3 horas no Não monte tem orar. tempo ruim, né, Marcelo? Essa Ó, a gente vai ficar o dia inteiro evangelizando e depois a gente só tem pipoca e o pessoal da célula fala, Dani, vai ter pipoca hoje na célula? Porque, tipo assim, às vezes não tinha dinheiro pra comprar um lanchinho, mas uma pipoca tinha, né? E o jovem também aí. Eles comem pipoca com água, com refrigerante ou suco, né? E isso que é interessante. Agora, conforme vai passando a idade, vai sendo um pouquinho mais difícil, que a gente tem que dormir mais cedo por causa das crianças, né? Mas você, jovem, aproveita essa oportunidade, esse momento assim. E Deus vai te usar muito. Deus vai te usar e Deus vai honrar, né? Nós tivemos muita renúncia. Eu, o pastor Tiago, ainda mais às vezes, quando eu quero começar a reclamar, ele fala assim, amor, você sabia que você ia casar com o pastor. Então, mas só que assim, hoje eu vejo assim, às vezes eu faço aquele panorama da minha vida, eu não escolheria hoje. Porque embora a gente sofre muito no ministério, assim, a gente ajuda muitas pessoas, mas o nosso galardão é eterno, né? E o santo de Deus sobre as nossas vidas é impressionante, é de milagres mesmo. Aí eu vejo algumas amigas minhas e falam, nossa, Dani, que benção que você deu certo no casamento. Amiga assim que já tá no 5º casamento, que não, sabe? Com a 5ª pessoa e tal. É uma vida de renúncia. Você escolhe ter uma vida correta e depois você vai colhendo os frutos. E eu acho que o melhor fruto é a família, né? E você vivenciar milagres dentro da sua família. A pastora Daniela tá falando aqui, né, Marcelo e pessoal aí de casa. E eu tô lembrando aqui. Eu vou compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas veem os pastores, Marcelo, vê o pastor Francisco, vê a pastora Daina, vê o pastor Fábio, vê a pastora Sandra, a missionária Sandra, vê a missionária Daniela, vê o Tiago, o pastor Tiago aqui, e acha assim, nossa, né, pastor, parece que nasceu pastor, né? O negócio é assim, parece ser pastor. Mas não é bem assim. Eu sou filho de pastor, para quem não sabe, meu pai é o pastor Adilson, lá de Iguaraçu. Então eu sempre cresci nesse contexto de igreja, né? E eu sempre ia para a igreja com meu pai e tal, tudo. Mas quando eu cheguei nos meus 17 anos de idade, quando criança eu ainda falava, eu quero ser pastor. Mas quando eu cheguei nos meus 17 anos de idade, na adolescência, comecei a entrar em conflito. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e tal. Aí eu tive uma oportunidade de fazer, fui prestar lá para administração. Contudo, não deu turma. Aí me fizeram a proposta para fazer direito. E eu fui fazer direito, fui tentar fazer direito. E fui fazer direito, e vai. Gente, eu fiz 2 anos de direito, e estava empolgado, né? Aquela alegria toda, vou ser um advogado e tudo mais. Até que um dia o meu pai foi transferido para Iguaraçu e eu fiquei sabendo do seminário que tinha em São Paulo, porque o diretor era de Iguaraçu, e aquilo me levou a pensar. Poxa, a pensar e o coração a queimar, Marcelo. Então, assim, meu ideal era para ser um advogado, seguir essa carreira, né, jurídica. Só que daí eu comecei a ser impactado, a chama começou a queimar no meu coração. Né? Começou a queimar e eu fiquei com medo de falar com o meu pai. Eu vou falar para o meu pai que vou deixar trancar a faculdade de Direito para ir para o seminário. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que não vai colar. Mas quando eu lembro como se fosse hoje. Meu pai está até assistindo, ele pode concordar. Pode confirmar isso. No meio do caminho nós paramos num local e eu comentei, pai, e se eu trancar o direito e for fazer o seminário lá em São Paulo? E aí o meu pai parou, olhou para mim, você está falando sério? Eu falei, ele vai chamar minha atenção. Eu falei, sim, estou falando sério. Aí ele encostou o carro, nós começamos a conversar, ele falou, filho, eu te abençoo. E aquilo foi tão assim, natural, eu falei, meu Deus. E foi tão rápido, eu acho que depois de 6 meses eu já estava indo para o seminário. Agora encaminhou tudo. Não, gente, porque o seminário não é tão fácil assim, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não é fácil por conta de ficar longe da família. Eu fiquei 3 anos longe da minha família. Eu sou bem apegado aos meus pais, só que foi um momento de tratamento de Deus comigo imenso. Eu fui muito moldado no seminário.
né? O seminário, ele me ensinou muita coisa. Eu lembro que do lado do seminário tinha um espírita, um pessoal que fazia sempre um trabalho contra a igreja, o seminário. Ele sabia que ali estavam os pastores. E teve alguns momentos que eu ficava sozinho no seminário, né? Eu falei, meu Deus, eu escutando aqueles batuques, e eles gritando, e meu pai amado. E aquele momento eu falei, nossa, é uma guerra espiritual mesmo, né? É uma guerra. Eu lembro de momentos e momentos que eu chorava sozinho naquele seminário. Falei, eu não vou aguentar. E meu pai sempre dava aquela motivação, você vai conseguir sim, filho. Mas, enfim, o tempo chegou. Né? O tempo chegou, eu comecei a pastorear em Astorga, cheguei no seminário, fui pastorear em Astorga. Foi um rumo que eu tomei na minha vida maravilhoso, né? Por quê? Eu sei que nós sabemos que o ministério é a prática. Eu quero ser um missionário transcultural. Você pode se preparar, você pode estudar. É só você ouvir lá o diálogo que o pastor Francisco teve com o missionário Natan. Você vai ter uma noção, né? Ele se preparou, ele fez tudo. Mas o que acontece? É na prática que você vai entender o negócio, né? Você pode se achar o preparado, mas na prática, e o melhor de tudo, o cuidado de Deus. Deus cuida de cada detalhe. Teve um momento, Marcelo, que eu falei assim, e agora? E agora? O que vai acontecer? Eu sou casado, tenho um filhinho, mas sempre eu vejo os cuidados de Deus. Nos mínimos detalhes. Gente, eu deixo uma palavra para vocês aí você galera jovem. Se você queima no teu coração a vontade de ser pastor, de ser missionário, sair fora do país, se apegue nesse ideal, ore, Deus vai confirmar por meio de outras pessoas, Deus vai confirmar no seu coração, parte para cima, porque não existe a melhor coisa nesse mundo do que servir a Deus e ter um ministério, e exercer um ministério e ganhar vidas. Isso é gratificante, não existe coisa melhor. Pastor Tiago, o senhor se arrepende se alguém perguntar para mim, o senhor se arrepende de ter largado a carreira jurídica, né, de ser advogado, de repente até um juiz, se arrepende disso? Não, gente, eu me arrependo. Eu me arrependeria se eu não tivesse tomado a decisão de ir para o seminário, tomado a decisão de seguir a vontade de Deus, porque essa foi a melhor escolha da minha vida, né, ministerialmente falando. Então, o senhor ter comentado sobre isso é de Deus, porque tem alguns jovens que estão assistindo a live, que é da nossa igreja aqui, e eles falam que tem esse desejo, né, de servir a Deus mesmo, de virar um missionário, um pastor. E eu iria perguntar para o senhor e para a Daniele qual o conselho que vocês dariam para esses jovens, né, que quer não ingressar nessa, não é uma carreira, né, não é uma profissão, mas a obra de Deus, né? Isso. Eu queria ver qual é o conselho que vocês dão assim para esses jovens. Bom, vou falar depois a Daniele fala. O conselho que eu dou para vocês é o seguinte, gente, existe profissão, existe uma carreira, como o Marcelo colocou aí, né, profissional, de repente aí, em várias áreas, vários segmentos, que te traz uma alegria e uma estabilidade financeira também, né? Na obra não é diferente. Deus ele pode te abençoar grandemente, tanto financeiramente. Mas o melhor de tudo, gente, é quando seu coração está queimando de alegria. O melhor de tudo isso, o que é gratificante é você saber, poxa, estou fazendo a vontade de Deus. E o melhor de tudo é quando alguém chega em você e fala assim, olha, a minha referência é você. Quem me levou para Jesus, quem pregou, quem falou de Jesus pela primeira vez, foi o pastor Tiago. Gente, isso não tem preço. Sabe, eu fui pastor em Astorga, eu fui pastor em São Paulo também, ajudando pastor de jovens lá em São Paulo. Fiz discípulo lá, né? Eu tenho vários discípulos lá, inclusive um discípulo que está pastoreando, que é o Jonathan e a Daniela, né? Estão do Avivamento Bíblico, se eu não me engano, estão no Centro-Oeste. São muito 10. Eu considero ele como um discípulo, porque foi bem no comecinho, eu fui dando a oportunidade para ele pregar, dirigir.
Isso é gratificante. Quando eu olho as lives, ele falando, todo empolgado, seguindo o ministério, gente, meu coração parece que vai explodir. Depois fui em Astorga. Astorga, nós tivemos a oportunidade de estar discipulando o pastor Marcos e a Rosana. Hoje, eu já até falei, né? Eles não eram pastor, discípulo nosso. Hoje eles são pastor na cidade de Ângulo. Depois eu fui para Iguaraçu. Iguaraçu teve o Elton e a Amanda e também várias pessoas ali. Hoje estão seguindo o ministério, estão sendo líderes e uma bênção. Hoje estamos em Ubiratã. Temos também nossos discípulos. E as coisas estão acontecendo, é coisa linda. É gratificante você ver os frutos. Isso vale a pena, isso faz valer a pena o ministério. Mas é uma oportunidade. A oportunidade, esse é um conselho, assim. Eu, desde criança, eu aproveitei todas as oportunidades, mesmo sem saber que um dia eu ia casar com um pastor, né? Então, assim, às vezes, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder vai dar uma oportunidade de você ir limpar a igreja, fazer uma faxina. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Às vezes, o pastor vai dar a oportunidade de você ficar na cantina fritando pastel, né? E você tem que aproveitar essa oportunidade. Quando nós falamos de ministério, o ministério começa lá de lavar os pés. Então, nós precisamos aproveitar toda a oportunidade. Eu sempre fui, às vezes o pessoal fala, nossa, pastor, o que você não faz, né? Porque assim, eu limpo a igreja, mas isso eu comecei a aproveitar essa oportunidade, sempre fui de igreja pequena e não tinha muitas pessoas. Então, tudo que tinha para fazer, eu estava ali, limpando a igreja, né? Cantava, mexia no som. Aí depois que eu aprendi a tocar um pouquinho. Então, é assim, agora a gente fazendo as lives, eu dirijo o culto, daí a gente canta, daí eu saio correndo para convidar o pessoal nas lives e responder, Pai Senhor, Deus abençoe sua vida. Então é assim, você tem que aproveitar a oportunidade, seja ela pequena, seja ela grande, tem que aproveitar a oportunidade. É até interessante que a pastora está falando aqui, que tem jovens que pensam que exercer ministério, Marcelo, é ir fora do país, tá? Exercer um ministério, fazer missão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitos jovens que choram e falam, o coração arde, eu não vejo a hora de fazer missão fora do país. Nossa, isso é maravilhoso. Contudo, missão é onde você está. Você deve fazer, já deve fazer uma missão aí na tua igreja, onde você está. Você já pode e deve ser um missionário. Você deve ganhar os teus, vestir a camisa, né, Marcelo? Dentro da própria casa, né? Às vezes. Dentro da própria casa. O avô não são evangélicos. O primeiro campo missionário que tem é a família, né? É a sua casa. E é uma oportunidade para quem quer começar, né? Começa ali dentro da sua casa e assim Deus vai te levar para lugares altos aí. Mas comece aonde você está, como o pastor Tiago disse. Eu lembro uma vez que eu perguntei para uma jovem, assim, qual que era o sonho dela, assim, ministerialmente, chamada. Ela fala, Dani, eu quero ser uma Gabriela Rocha da vida, não sei o quê. Aí, daí só que assim, abençoada, hoje nós vamos fazer um faxinão na igreja, né? A gente fala de faxinão porque é uma coisa que tem em todas as igrejas. E que é um ministério, assim, da limpeza, que o pessoal não dá credibilidade, acha que... não ia. Hoje vai ter estudo bíblico. Não ia. Então, às vezes as pessoas querem, sim, ter um ministério, acho porque nós estamos na frente de uma igreja, que a gente não teve que passar por todos os períodos, até hoje. Uhum. Esses dias eu falei assim, Max, o que você quer ser quando crescer e tal? E filho tem muito de querer ser como pai. Eu acho que é tão orgulho, eu acho que por isso que o meu sogro se orgulhou tanto do pastor Tiago estar hoje sendo como ele. E o Max falou assim, eu quero ser igual o papai, né, a cuidar de igreja. Daí eu falei assim, mas o que o papai faz na igreja? Daí ele falou assim, o papai limpa a igreja. Aí, porque foi bem no período que eu descobri a gravidez, e daí eu falei, amor, você vai ter que me ajudar, né? E a gente ia lá, levava ele, porque ele tá em todos os lugares com a gente, né? Nos ensaios, nas limpezas da igreja. E ele viu o pai dele limpando, ele achava que era, tipo, você passou a limpar a igreja. Então, assim, quem vê a gente por fora, vê o pastor Tiago nos acampamentos, cantando, tocando, pregando, vê a gente pregando, nos encontros com Deus, não sabe o preço que a gente paga, né? É que nem a Mônica falou assim, tem que pagar o preço, isso mesmo. Nós precisamos pagar o preço. Então, assim, o conselho é aproveite todas as oportunidades.
Talvez você não vai gostar de limpar a igreja. Talvez você não vai gostar de ter que andar 2 quilômetros fazendo evangelismo, né? Ou ficar ali, a gente que é mulher tem muito negócio de decorar, negócio, às vezes ficar fazendo, ter que cortar 1000 coraçãozinhos para fazer uma decoração do Dia das Mães. Às vezes você não vai gostar disso, mas aproveite essa oportunidade. Toda essa oportunidade e cola com o pastor e com o líder, né? Eu quero ganhar muitas vidas para Jesus, esse é o meu objetivo. Então comece ganhando os seus vizinhos, a sua família, os teus, a sua casa. Principalmente hoje em quarentena, você tem muito contato com as pessoas de casa, né? Isso é muito importante. E eu profetizo na vida de todos vocês que estão nos ouvindo, profetizo que a nossa igreja, a Família Bíblica, a nossa juventude vão experimentar o maior milagre já visto em todos os tempos. O maior despertar. Tem muitos falando assim, eu estou preocupado porque nessa pandemia, nesse momento difícil, nós precisamos de um milagre, está muito difícil, tal. Mas em nome de Jesus, a partir desse momento, desse tempo de incerteza, esse tempo de tensão, vai acontecer um grande despertar no meio dos nossos jovens, vai acontecer momentos assim que os pastores vão falar, uau! Tudo isso é querendo ser pastor, tudo isso é querendo fazer a obra, tudo isso é querendo partir para cima. E nós vamos ganhar nossas cidades para Jesus, nós vamos ganhar os povos das fazendas, dos sítios, vamos ganhar todo mundo para Jesus. Amém? Com essa alegria, com essa empolgação. Esse é o maior milagre que nós podemos experimentar. Talvez alguns jovens falem assim, nossa, eu quero experimentar milagre. Como que eu faço para ter milagre? Igual o Asaf. O Asaf ficou frustrado, olhava para uns ímpios, olhava para outros, falou, poxa vida, eu não experimento milagre. Mas depois o Senhor fez ele lembrar das promessas. O Senhor fez ele falar, ei, eu posso fazer coisas ainda maiores para ti. A minha presença na tua vida vai fazer você viver muitos milagres. E assim é para todos nós, né, Marcelo? Amém. Assim é para todos nós, pessoal. É verdade. O maior milagre é quando fazemos a vontade de Deus. Com certeza. E às vezes, como a gente já mencionou, né, essa pandemia, às vezes a gente vê esse quadro crítico, né, na nação. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus de milagres, né? Quando às vezes nós não acreditamos mais no milagre, é aí que Deus entra em ação. Tem o caso de Lázaro, que Lázaro estava morto já fazia 4 dias. Quem tinha esperança que Lázaro ressuscitaria? Mas como o nosso Deus é um Deus de milagres, ele fez o milagre e Lázaro ressuscitou. E essa pandemia, às vezes a gente se assusta. Fala, nossa, é uma coisa muito grande. Mas se Deus ressuscitou mortos, o que é essa doença? O que é esse vírus para ele? Nosso Deus, ele é o Deus do impossível, né? Como diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, se eu não me engano, que para Deus não há impossível. E o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus, como vocês cantaram, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de milagres. Então que nós venhamos mesmo estar com a fé, estar crendo que Deus, ele vai fazer, ele vai realizar um milagre. E Deus, ele vai usar esses jovens que estão aí assistindo a live para que esses milagres aconteçam. Amém. Em nome de Jesus. E nós vamos poder cantar assim, ó. Eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tem vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo
ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos sempre cantar essa canção de alegria, né? Engrandecendo a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Isso é bom demais. Com certeza. Esse louvor muito lindo que vocês cantaram. E o louvor também, né? Um louvor abençoado, que é o tema da nossa igreja esse ano, que é o louvor de milagres. É um louvor também maravilhoso e atual para esses dias de hoje, né? Nós cremos que Deus vai estender a mão dele e fazer um milagre aí para nós, né? Nós cremos e nós profetizamos o milagre do Senhor para essa nação. Sobre nós, com poder, nós pedimos, vem, libertar e curar. Estou aqui, eu sou teu. Estende a tua mão, Deus, faça-nos o teu milagre aqui. Estende a tua mão, faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. Milagres e mais milagres. Deus abençoe sua vida, Marcelo. Eu Amém. sempre vejo suas mensagens, a gente sempre conversa um pouquinho, né? É bênção de Deus. Aprendi a amar muito a sua vida já, viu? Amém, com certeza. E comigo não é diferente também, não. Eu tenho um carinho enorme por você, por toda a sua família, seu pai também. Ele esteve aqui na nossa igreja, trazendo a palavra, um homem de Deus também, um homem abençoado. E Deus, ele tem grandes obras a realizar nas nossas vidas também, né? Na igreja de Jataizinho, na igreja de Ubiratã e na igreja de Guaraçu, em todas as nossas igrejas da Família Bíblico. Deus tem maravilhas a realizar e Deus, ele quer usar pessoas, né? Mas as pessoas têm que estar disponível para que Deus venha usar. A obra de Deus, ela é grande e poucos são os ceifeiros. Então que nós venhamos mesmo colocar as nossas vidas à disposição da obra dele, né? Amém. Isso mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, Marcelo, pessoal, eu quero orar por você que foi tocado. De repente você aí que está nos acompanhando, você foi tocado. A chama ardeu no teu coração. Eu quero fazer a obra, eu quero exercer o meu ministério. E nós vamos orar para que essa chama aumente, para você viver o maior milagre da sua vida. Porque o maior milagre é quando fazemos a vontade de Deus, né? Caminhamos no proceder de Deus, né? Amém? Glória a Deus. E Deus abençoe sua vida, pastor Francisco, pastora Daina, missionária Daina. Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe, pastora Daina, uma amigona do coração. Né? Esses tempos eles em janeiro tiveram com a gente, né? Isso, bicho, foi muito especial. E agora era pra gente estar juntinho também, mas Deus sabe de todas as coisas. Um abraço, Daina. A gente estava
quando a gente pega para conversar, né? E eles têm também, como a gente tem a mesma idade e estamos caminhando assim praticamente, começamos juntos, né? Trocando experiências, às vezes desabafos e os conselhos deles. Então, assim, pastora Daina, pastor Francisco, o testemunho de vida de vocês, para nós é confortante, nos traz alegria, nos dá ânimo, né? Porque a gente sempre também não só vive o nosso testemunho, mas a gente gosta de vivenciar e ver os testemunhos dos nossos pastores amigos, para assim a gente juntos, né? Se fortalecer e orar um pelo outro. Eu acho que já deve estar dando tempo, né, Marcelo? Isso, está com 55 minutos, é 1 hora, né, pastor? É 1 hora de live, né? Tá. Então, tá. Que eu pensei que já estava já um minutinho já. Mas que benção, olha, mas eu fiquei muito feliz aí, queremos agradecer, né, pela oportunidade de poder estar com vocês nesse bate-papo, né? Vamos crer que em breve nós vamos estar juntos aí, né? O Sr. Francisco tem um convite para nós estarmos aí. Eu acredito que assim que der uma normalizada, aí nós vamos aí dar um glória juntos e vai ser muito especial. Amém, glória a Deus. Nós cremos, em breve, se Deus quiser, esse vírus aí vai passar e a gente vai poder estar junto aí congregando, fazendo a vontade de Deus. Amém. Vamos orar então? Amém, vamos orar. Tá? Amém. Pai eterno de bondade, quero pedir, Jesus, por todos os jovens que estão conectados, por todos os irmãos e irmãs que sentiu o coração a arder. Todos nós almejamos milagres, almejamos viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Almejamos ser tocados, almejamos tocar em nossa geração, nas gerações futuras. Mas, Pai, isso tudo é possível se deixarmos, se esses jovens deixar, Papai, a sua vontade ser concluída. Não somos obrigados. Ninguém é obrigado, Papai, mas se eles abrirem o coração e seguir os teus passos, seguir a tua vontade, certamente eles vão viver o maior milagre da vida deles. Eu profetizo, Senhor. Deus, todo coraçãozinho de adolescente, de jovem que está tenebroso, que está com medo, receoso, tira todo o receio, Senhor, e confirme no coraçãozinho deles, papai, confirme o ministério, confirme, papai, essa vocação, Jesus, e que eles possam viver o maior milagre da vida deles, e que 2020 possa ser o melhor ano, possa ser um ano que vai ficar marcado, o ano que eles decidiram por ti, e o ano que eles decidiram seguir a tua vontade no ministério, papai. Eu profetizo, Jesus. Papai, nós queremos te pedir, Deus, pela nossa nação, pelas cidades, por essas pessoas que estão enfermas com esse vírus, também com outras enfermidades que não param. Pai, que o Senhor possa colocar tuas mãos na cidade de Jetaizinho. Oh Deus, livrando, libertando de toda enfermidade. Oh papai, coloca tuas mãos na vida do pastor Francisco, da pastora Daina. Oh Deus, dessa igreja, da liderança, que o Senhor possa cobrir, papai, com o seu santo, papai, com o teu manto, Deus. Oh, papai, nós queremos te pedir, Senhor, sobre a vida dos jovens, dos adolescentes, a vida daqueles que estão nos assistindo. Se por algum momento o inimigo tem usado a mente para destruir, usado a mente para causar confusão, para causar complexo, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos toda depressão, toda doença da alma, nós repreendemos toda cilada de Satanás contra a vida desses jovens, todo pensamento suicida em nome de Jesus, coloca tuas mãos, papai, vai de encontro a essa pessoa que está recebendo essa oração, seja qual a aflição que ela esteja passando no coração, qual as dificuldades que ela esteja passando, que possamos vivenciar, papai, o milagre esse ano, que ela possa vivenciar o milagre esse ano, nós profetizamos cura, libertação, ó Deus, em nome de Jesus, e nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos seu santo nome e te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e mesmo, papai, com algumas incertezas que às vezes nós temos, nós, Senhor, buscamos por ti, porque nós sabemos que tu és o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, tu és um Deus de milagre, um Deus de prodígios, de maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Glória Deus seja a Deus. louvado. Amém. Amém. Nós temos ainda 17 segundos aí. Eu queria estar agradecendo vocês, pastor Tiago, a Dani, por essa palavra maravilhosa. Você também que ficou ouvindo aí a live, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.